Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro, Juazeiro, Bahia. Olá, amigos do canal Cartaz da Cidade. Estamos aqui retomando as atividades do Em Cartaz, como vocês podem ver, com um cenário novo, com convidados novos, de forma que a gente está aqui para levar para você a melhor informação, como sempre. Hoje nós vamos conversar com o grande Carlos Coiteiro, que é o dono do Sebrae, é o cara que manda na ajuda às pequenas e microempresas aqui da região. E nós vamos conversar sobre diversos temas. Nós vamos tratar sobre a economia do país, sobre como a retomada da economia está influenciando a cidade de Juazeiro, sobre o apoio dos políticos locais, estaduais e federais para o município de Juazeiro, como é que ele está verificando o município de Juazeiro no tocante ao retorno da economia, a retomada da economia depois da pandemia, que graças a Deus está acabando. E a gente vai ouvir ele falar sobre o pensamento dele. A intenção aqui é ouvir Carlos Coiteiro. Então, sem mais delongas, como eu sempre brinco com o nosso público, um prazer enorme, Carlos, receber você aqui. Muito obrigado por estar participando do primeiro Em Cartaz, na volta dessa pegada nossa aqui, que é para levar realmente a informação ao nosso público. E eu queria primeiro que você se apresentasse aí, para aquele... Ainda tem gente que não conhece todo mundo aqui na cidade. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Eu que fico grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Fala um pouquinho quem sou eu, né? Acho que para fazer uma apresentação, eu sou Carlos Coiteiro, né? Hoje eu sou gestor regional aqui do Sebrae, na Bahia, e a gente tem uma atuação em 16 municípios aqui do norte baiano, né? Então vai de Pilão Arcado até Paulo Afonso, o nosso trabalho aqui da regional. Tenho 42 anos aqui, Sidney, sou administrador de empresas, tenho algumas especializações em inovação e tecnologia, gestão pública municipal também, é algo que eu me aprofundei também para entender um pouco todo esse ambiente que nos cerca aqui no território baiano e de que forma a gente vai poder sempre estar ajudando aí os pequenos negócios a se desenvolverem. Isso é um pouquinho de mim, certo? Estou em Juazeiro desde 2005, eu venho a Juazeiro e definitivamente 2008, né? Então, quis estar aqui, estou morando aqui, talvez não juazeirense de nascimento, mas de coração e de pertencimento, sim. Quem então, bebe água do velho Chico não volta mais. É a mesma coisa que aconteceu comigo. A gente gosta da terra, a gente ama a terra, isso é muito bom. Então, Carlos, vamos começar esse bate-papo aqui. Eu vou logo partir logo para as polêmicas, tá? Tá, porque a gente não pode perder tempo, não, porque as polêmicas estão acontecendo muito rapidamente no nosso país. E a gente tem verificado uma corda sendo esticada entre os três poderes: Bolsonaro, STF, com o Congresso no meio. Agora, o que é que isso tem influenciado na vida do empreendedor do Vale do São Francisco? Isso está preocupando o empreendedor, o microempresário? Isso está preocupando você como gestor do Sebrae aqui na região? Ou isso não tem nada a ver com a história? Vai passar e um abraço. O que é que você pode me dizer sobre isso? Acho que aqui, primeiro assim, vou da frente para ao começo, né? Então, assim, tem a ver com a história, lógico que tem a ver com a história. Mas eu costumo dizer assim, Sidney, que assim, vou pensar nos pequenos negócios, que é o grande público nosso, e existem questões que estão sob o controle de quem empreende, né? Então, vamos dizer assim, que ele tem o poder de transformar, de modificar, de alterar. Existem questões onde ele tem baixo poder de interferência, e aí são voltados mais no âmbito de território municipal, ou seja, aquela influência onde ele pode se relacionar com o poder público
e alterar para melhoria de uma ação que não esteja ocorrendo da forma que ele mais desejava, os empreendedores vão e conversam. Existe instância onde ele começa a ter ali talvez quase nenhum poder de influência, tá? Ou muito pouco poder de influência, que são as instâncias que são mais a níveis aí, locais estaduais e federais, né? E ações muitas vezes que fogem do controle de quem tem um pequeno negócio. Eu acho que tudo isso que está ocorrendo entre a questão dos poderes aí, é uma questão que tem a ver, tem um aspecto político por trás, logicamente, tá? Mas que ainda a gente não vislumbra nenhum tipo de prejuízo imediato ou sério, né, aos pequenos negócios que a gente está na base. São discussões entre eles, entre os poderes, entre as brigas, as forças que existem, correntes que existem lá em Brasília, e que a gente espera que essas coisas se organizem melhor, né, para que não venha influenciar em capacidade vamos chamar assim, do Estado em investir, capacidade do Estado em manter as políticas públicas, né, desviar a atenção do Estado referente à questão do crescimento econômico, dos desafios da economia que nós temos aí pela frente. Eu acho que ainda eu particularmente não enxergo que isso esteja influenciando tão, como assim, ao ponto de, olha, está indo pelo caminho totalmente errado. Não, acho que são brigas de forças, são ciclos que existem dentro do ambiente político, e a gente espera que tudo isso se ajuste lá e venha a deixar o país a progredir. Eu costumo dizer o seguinte, Sidney, o empreendedor ele tem a capacidade de modificar a realidade e transformar a realidade. Ele transforma mesmo quando, às vezes, as forças que existem externas no ambiente, que ele tem pouco poder de interferência, não são tão favoráveis com que ele empreenda, né? Ele consegue transformar essas realidades. Então, assim, recuperação econômica, dinamismo econômico, depende muito do empreendedor, da capacidade do grupo empreender. Aí, grupos vão pensar em território, empreender, em se mostrar capaz de fazer isso. Tá? E, logicamente, a parte do poder público tem que acompanhar e ajudar no que for necessário. Então, assim, por mais crises que a gente já teve, seja essas discussões que a gente está tendo agora na força política, sejam crises econômicas que já foram passadas, momentos muito difíceis lá atrás, a parte da pandemia, o empreendedor sobrevive, o empreendedor está aí, o empreendedor continua empregando e gerando distribuição de renda no país. Então, ele é o grande motorzinho dessa mudança. Então, a gente tem que, justamente, o recado que eu deixo para os pequenos negócios assim, é que eles realmente acreditem na capacidade deles. Vai passar todo esse momento, seja de retorno da pandemia, seja da questão da discussão política, e a gente acredita que tudo isso que está acontecendo lá não tem ainda uma grande influência nessa questão de atrapalhar os empreendedores a retornarem suas atividades. Mas já teve. Eu acredito que já em alguns momentos lá atrás, eu acho que... Quem manda fechar, quem manda abrir, isso aí atrapalhou um pouco. Isso é. Mas um momento assim onde todo momento novo e de, vamos chamar assim, de caos instalado, né, porque a gente começou a viver isso, ninguém viveu, ninguém sabia. A gente está um país que a gente nunca viveu guerra assim, né? Com certeza. Eu acho que eu estou com 42 anos assim, que me falava de histórias de reclusão em casa, foi minha avó, né? Minha avó me falava disso da época dos militares, naquela época lá atrás que tinha alguma coisa aqui que a gente nem sabe, eu não vivi esse tempo. Ela viveu guerra, ela viveu outros tempos, a gente nunca viveu. Então, 42 anos é a primeira vez que eu vivi um momento de reclusão, de distanciamento, fecha tudo, né? Abre, fecha, retorna, é certo, não é certo, é correto, não é correto. Então, tudo isso se polemizou muito durante esse processo. A verdade é que a doença realmente é uma coisa séria, a gente sabe disso, e afeta a economia, tá? E a gente precisou tomar algumas medidas. Se foi a razão mais certa, assim, eu não sei, e a gente talvez não tenha a capacidade de julgar isso, e nem deve. Eu acho que a gente tem que pensar o que está passando, daqui para frente a gente tem que unir força para fazer com que a gente recupere o tempo que a gente perdeu aí, em função
da questão da doença e de outras coisas mais que podem não ter sido medidas mais corretas em algum momento ou não, mas é bola para frente. Gostei desse pensamento, porque a gente não tem que pensar no passado. Lógico, quem quiser que responda pelos erros criminais, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Mas os erros de decisão, de foi certo fechar, não foi certo, usar máscara, não foi, aí a gente vai deixar para a história julgar. Deixa a história julgar, né? Ninguém sabe, nem a própria medicina sabe. Nem a própria medicina sabe. Então, é certo, tá aberto. Pô, pela parte econômica era certo, né? A parte de saúde tem que ter o cuidado, então tem que fechar. Então, os dois estão certos, então a gente tem que encontrar um meio termo, e às vezes encontrar esse meio termo é a capacidade de quem está nesse meio conduzindo os processos aí mais políticos, institucionais, é que precisa ter essa habilidade para conduzir isso com uma forma mais branda. Não é que ele vai ter prejuízo, não. Tem prejuízo, dói, sabe? Mas conduzir de uma forma mais branda para que todos possamos passar por isso sem ter muito impacto nas nossas vidas. Mas, infelizmente, teve e a gente está aqui para seguir para frente. Nem Cristo agradou a todos, né? Porque a população preferiu Barrabás, né? Fazer o quê? Carlos, o Sebrae ele tem tentado ajudar muito nos empreendimentos comerciais aqui de Juazeiro, para que a gente pudesse vivenciar uma retomada da economia. Eu queria que o Tiago, nosso grande e amado produtor Tiago, colocasse aqui a matéria da Agência Brasil primeiro. Essa matéria tem uns 2 meses, que fala que o PIB está em crescimento previsto para 5,3% em 2021. Muita gente fica dizendo que o país está acabado, está quebrado, e a gente vê números mostrados ao contrário, mostrando uma tendência. Inclusive tem uma reportagem, Tiago, solta a reportagem só para a gente assistir. E além dos números positivos na geração de empregos, outros indicadores econômicos, como a arrecadação de impostos e as vendas de produtos ao exterior, revelam a retomada da economia, segundo o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Esse mês foi um mês que gerou 120 mil empregos como resultado líquido, ou seja, a diferença entre as contratações e as demissões. Aparentemente pode parecer um resultado não tão impactante, mas se a gente se lembra que no mesmo período do ano passado nós tivemos a perda de mais de 900 mil vagas em função da Covid, esse número parece já um pouco melhor. Se a gente compara esse mês de abril com os últimos praticamente 10 anos, desde 2013, nós vemos que esse foi um dos melhores resultados que já aconteceram na última década. Só comparável a 2019, além de 2013, naturalmente. Ou seja, a situação da economia hoje já é muito semelhante à da economia pré-Covid. Isso demonstra claramente que já estamos num estágio, portanto, de recuperação econômica. No total do ano, entre janeiro e abril, nós temos a geração, então, de mais de 960 mil postos de trabalho, equivalentes a quase 1 milhão de empregos. Um número 28% superior ao do mesmo período, de janeiro a abril de 2020. Se nós fôssemos nos perguntar, mas quais setores que geraram todos esses empregos? Em primeiro lugar, disparado o setor de serviços, com 400 mil novas vagas. Em segundo lugar, a indústria, com 250 mil novos empregos gerados. E, não menos importante, em seguida, o comércio, com 135 mil novos postos. Então, Carlos, aí a gente tem umas informações que eu acho bacana para a gente poder trazer para reflexão aqui. Primeiro, o fato de dizer que o Brasil está retomando, inclusive chegando ao ponto de estarmos num momento econômico próximo da pré-pandemia. E segundo, ele fala também quais são as áreas, os setores da economia que mais estão crescendo, começando com serviço, depois indústria, depois comércio. Juazeiro está nessa mesma pegada. O que é que o Sebrae tem verificado para que a gente possa trazer para a população aqui se existe realmente essa retomada, se a retomada é verificada aqui em Juazeiro e se esses segmentos estão crescendo na mesma proporção que nós estamos verificando no Brasil todo? Vamos lá, vamos pensar primeiro na questão de crescimento, né? Eu acredito que tudo desde do processo que iniciou-se a difusão da questão da vacinação e tudo mais, onde começa a se ter um impacto positivo em relação à questão de queda da taxa de multiplicação dessa questão dos vírus, das pessoas contaminadas. Isso gerou sempre se gera um pensamento positivo na parte de quem empreende, tá? E isso gera com que as pessoas voltem a acreditar e a fazer investimentos na atividade empresarial. Então, acredito que, se eu posso, resumindo um pouco sobre a questão do crescimento, que você está na matéria,
é muito essa perspectiva, né, de vacina existe, ou já temos a vacina, isso gera um impacto, né, de esperança, de, olha, vamos nos preparar para retomar esse processo de crescimento, de investimento, tá? E o avanço da vacina, com certeza, gera novamente a aplicação desse investimento, daquela expectativa criada, e agora vamos à aplicação. Então, a tendência é que se tenha aí uma recuperação econômica, né, e voltar a patamares de previsão de crescimento econômico no país. Trazendo um pouco para a gente aqui, aí trazendo para o nosso território aqui, a gente tem algumas particularidades que seguem a mesma linha, mas que são um pouco da nossa região, né? Característica da nossa região. No caso da nossa região, a gente tem um poder agro muito forte. Eu acho que a gente não pode nunca descartar isso. Tá? Eu acho que o agronegócio aqui, ele, ao contrário de alguns outros segmentos que durante a pandemia tiveram, vamos dizer, um freio de mão puxado e como acionamento de emergência, né? E aquele break, aquele freio e aquele impacto de fecha as portas, não tem mais, tem que ver se a gente entra naqueles pacotes do que o governo foi disponibilizando para ajudar o empreendedor a dividir um pouco esse prejuízo, né? O agronegócio, ele se manteve produzindo, então assim, ele continua a produzir, né? O alimento, ele continua a produzir, tem seus impactos? Tem, mas ele não parou. Então, assim, a gente tem uma característica nossa, do nosso território da cidade aqui, é que o agro não para, meu irmão. Então, assim, o agro não para, é a loja de insumo que não para, é o vendedor que está trabalhando, que está recebendo salário, é toda aquela cadeia que está diretamente ou indiretamente ligado, que não parou. Então, é dinheiro que se mantém aqui circulando na região. Então, isso ajudou bastante o nosso território a passar por esse momento de pandemia com impactos totalmente diferenciados do que a gente viu em outras cidades, em outras regiões do Brasil. Então, a gente tem essa vantagem nossa aqui do agro. Tá? A nível de recuperação, eu vou dizer a você aqui, fiz 11 anos de Sebrae, e este ano, especificamente esse ano agora, em 2021, Sidney, foi o ano onde a gente teve mais atendimento ao público do agronegócio. Foi o ano que nós fomos mais demandados pelo público do agronegócio. Em 11 anos que eu tenho de Sebrae, este ano foi o ano onde que poderia ser totalmente diferente. Foi um ano que mais a gente foi demandado pelo agronegócio. Então, isso é um bom termômetro. Necessidade ou credibilidade? Necessidade, credibilidade, né, a disposição da gente também em ajudar. E isso é um bom termômetro, porque eles estão crescendo, eles estão precisando de apoio, estão precisando de instituições que os apoiem. E isso em função também, ninguém vem se qualificar ou solicitar um serviço tecnológico, uma consultoria, um trabalho de gestão, se não estiver ganhando o Sidney. Então, se não tiver com perspectiva de ganho. Então, assim, quando isso a gente vê essa procura, é porque o setor está aquecido, está se aquecendo, entendeu? Está aquecido. Então, isso é um termômetro bacana. E alguns empreendedores da área urbana me perguntam, o que você está analisando aí? Diz, olha, meu termômetro é isso. Então, quer dizer que grana, dinheiro e renda está sendo gerado nesse setor. Isso vai refletir, com certeza, no comércio, no serviço, na atividade industrial, porque quem está nessa cadeia gasta aqui, em Juazeiro. Então, a gente tem essa característica. A gente passou pelo momento de pandemia crítico, lógico, mas o setor de agricultura não parou. As perspectivas são de crescimento no setor agrícola. Tem suas dificuldades? Sim, tem. Não vamos negar nisso. Mas o setor aqui não para, ele não tem freio de mão puxado. Então, isso para a gente é maravilhoso. E a gente está numa região, assim, onde a gente não tem, vamos colocar aqui, nós estamos numa região aqui onde eu costumo dizer que a renda, essa riqueza verde nossa, ela está distribuída. Então, se a gente pegar aqui os 10 territórios da Bahia, 10 primeiros municípios da Bahia que tem mais produtores com o cadastrados na DAP, aquele documento de agricultor familiar, 6 são aqui do território. Os 6 estão aqui. Os 6 primeiros são daqui, se não me engano.
os 6 primeiros são daqui, do nosso território. Significa que nossa renda verde está distribuída, está no pequeno produtor, né, que está ali com a sua família, com mais 10 empregados, seja diretos ou indiretos na época da safra que ele tira. Então, está rodando aqui e distribuído. Então, isso é um fator altamente positivo para a gente, né? Então, isso eu costumo dizer assim, nós passamos por isso, o setor agro aqui é um grande alicerce nosso, certo? Então, a gente tem que ter uma atenção especial para eles. Mas o setor do comércio, por exemplo, serviço, indústria, eles também sofrem bastante influência desse setor. Se isso aqui vai mal, a gente aqui Com certeza, vai parando. Vai parando. Se isso aqui se segura, isso aqui também se segura. Então, assim, a gente teve empresas durante esse período que foram fechadas, né, empresas que pararam suas atividades, tem empresas que fecharam, tem empresas que pararam atividades e retomam atividades. Então, a gente teve isso aqui. Tá? O que a gente analisa na parte urbana mais agora é que existe realmente empresas que estão voltando às suas atividades, tiveram enxugamentos, tiveram reestruturações, voltam com esperança agora da retomada da economia, um pouco mais cautelosos, mas estão voltando. Então, assim, esperando aí as perspectivas também do que vai vir do final do ano, né? Aquela expectativa dos 3 últimos meses, outubro, novembro e dezembro, onde a gente tem as datas comemorativas, né? A injeção do 13º na economia, a safra nossa, que sai indo a partir da agora, a gente já começa agosto, setembro, outubro, novembro. Então, tudo isso é perspectiva de grana que vai ser injetada aqui para dar esse up aí de favorecer as atividades empresariais. E quem tiver teu pequeno negócio está recuperando um pouco aí esse período que ficou aí, dessa paradeira, vamos chamar assim, principalmente na parte urbana, né? Teve muita gente que se virou bem aí, mas a gente sabe que todo mundo, né, principalmente na parte urbana, sofreu bastante. O agro não parou. Aí eu digo a vocês, o agro não para. Eu até reporto a pandemia do Covid, como um vestibular para o empreendedor. Porque a verdade é que tem gente que brinca de empreendedor e tem gente que joga sério e joga valendo mesmo. Joga bem. E a pandemia derrubou algumas pessoas que se achavam empreendedoras, que achavam que podia dar certo algum tipo de negócio, e depois verificaram que, no jargão da palavra, o buraco era mais embaixo. Verdade. Nesse ponto de vista, o Sebrae tem ajudado as pessoas a entenderem melhor como funciona o negócio, para que eles realmente entrem valendo. E vocês têm verificado que os empresários têm realmente procurado o Sebrae para isso, o Sebrae tem ajudado nisso, e eles têm procurado para isso, para realmente transformar as suas empresas em empresas sérias, tirando um pouco aquela ideia de empresa familiar e partindo para uma empresa de negócios mesmo? Isso, boa pergunta aí, e vou mostrar isso com o fato que a gente está vivendo lá hoje, tá? Pra você ter ideia, assim, Sidney, o Sebrae tem vamos assim, linhas de atuações, né? A gente tem uma linha de atuação, vamos chamar assim, na parte de serviços tecnológicos, na parte de gestão empresarial, e especificamente na parte de gestão empresarial, a gente atua muito com aquelas qualificações coletivas, né? Que são palestras, cursos, oficinas, e as consultorias individualizadas. Sidney, eu estou hoje com 90% dos recursos do Sebrae hoje em aplicação. Ou seja, o meu orçamento do ano, em agosto agora, eu estou pedindo mais. E essas aplicações voltadas muito para as consultorias em gestão e em tecnologia das empresas. Então, quando isso acontece, eu disse, poxa, eu não fiz tantas palestras, tantos cursos, mas o empresário está sendo atendido, né? Primeiro, a gente fez tanta palestra por causa da situação da pandemia. Mas isso poderia me dizer assim, poxa, onde que eu vou jogar esse recurso? Esse recurso foi demandado na consultoria dentro da empresa, com o empresário. Então, esse empresário que joga o jogo do empreendedor, ele sabe como é que funciona. A Vera, sabe a regra do jogo, esse está procurando e a gente tem apoiado. Tá? Logicamente, aqueles que sempre iam no embalo do investimento, isso aqui dá dinheiro, eu tenho dinheiro para gastar, eu vou colocar ali. Já não deu, tomei prejuízo, fecha, eu não sei o que fazer. Não, fecha, eu guardo meu dinheiro. Ou tomei prejuízo, mas deixa para lá e depois eu vejo o que eu faço. Esse realmente não foi
para o segundo tempo. Sim, né? Foi substituído no meio do caminho, vamos chamar assim. No meio do caminho o técnico trocou. Perfeito. Então, mas esse empresário que sabe jogar a regra do jogo, sabe jogar o jogo, conhece as regras, esse procura, esse tem apoio, esse tem sido assistido, tem sido dialogado com ele, tem tido orientação, consultorias, para ajudar ele a passar por esse momento. Esse sabe jogar o jogo, esse tem... É o público que vem ao Sebrae, né? E um movimento legal também é aqueles que, de repente, tinham uma atividade, saíram e estão procurando para empreender. Também é um outro movimento que a gente tem visto dentro do Sebrae. Empreender, o crescimento dos, vamos chamar assim, dos micronegócios é algo fabuloso, sabe? Então, assim, a pessoa tem uma ideia, hoje consegue empreender, abre a empresa dele como microempreendedor, e vai tocando a vida dele, empreendendo. Isso também é uma outra linha que a gente tem percebido aqui na cidade, que tem crescido bastante. Uma das coisas que eu tenho verificado muito aqui, já debati muito, já ajudei algumas pessoas aqui no sentido de organizar a parte do turismo da cidade. Sim. E a gente tem aqui um potencial gastronômico enorme. O Cartaz da Cidade fez, inclusive, algumas matérias. Thiago, bota aí para o pessoal poder ver a matéria que já está sendo falada e veiculada. A matéria do gastronômico, do Festival Gastronômico. Não se preocupe não, isso aí vai mudar, que o Thiago ainda está pegando as manhas aí. Daqui para daqui a pouco ele aprende, não se preocupe não, que isso é normal. Pronto, achou aí. Valeu, Thiago. Aí a gente está falando que foram prorrogadas as inscrições para o Festival Gastronômico. Já tivemos, vocês fizeram uma inauguração muito bacana no hotel, não pude, que eu estava viajando, mas a gente mandou representantes do Cartaz da Cidade, cobriram lá o evento, e agora está sabendo que foram prorrogadas as inscrições. Inclusive, um nome muito bacana, Sabores de Juazeiro, e aí vem explicando tudo. Eu queria saber de você como surgiu essa ideia, se essa ideia partiu de empresários, se partiu do Sebrae, o porquê estamos prorrogando agora as inscrições, que também é uma informação importante, embora esteja lá no site, mas é importante a gente ouvir de quem está organizando o evento, e também parabenizar vocês pelo evento, claro. A gente não pode deixar de parabenizar para uma ação que vai valorizar o setor gastronômico aqui da cidade. E também saber se a procura está sendo boa, se não está sendo boa. Pronto. Justamente por conta de se existe uma facilidade do pessoal se inscrever, se não existe. Jogue duro aí. Me fale sobre o que o Sebrae está fazendo para o Festival Gastronômico Sabores de Juazeiro. Vamos lá, você falou, o festival é uma consequência, né? A gente dialogou no início do ano bastante com os representantes do sindicato, dos meios de hospedagem e alimentação aqui de Juazeiro. Né? Tivemos com os representantes do sindicato, falando um pouco sobre essa questão turística da cidade. Né? E dentro disso aí, a gente conversou com eles e decidiu, vamos fazer um trabalho de um direcionamento, de ações direcionadas para incentivar a questão do turismo na cidade, né? A economia turística da cidade. E isso foi feito com eles, né? Foi feito com eles, numa provocação que a Juazeiro é uma cidade que tem a parte turística voltada na questão dos negócios, então a ocupação hoteleira, a vinda de pessoal muito voltado a negócios, mas que é uma perspectiva que essa parte do turismo do negócio ele tenha uma linha de queda, em função da decorrência da própria pandemia. Sim. Dos meios da tecnologia empregada para ganhar tempo, reunir-se, fechar negócios. Então, essa necessidade de estar presente aqui para fazer negócio, ela acaba tendo uma perspectiva de queda. Então, visto isso, é uma preocupação do setor, então, assim, Juazeiro precisa ser provocativa na questão de turismo. Nós temos a capacidade, assim, a questão natural envolvida na cidade. Tem o Rio São Francisco, né? Você tem ainda algumas questões naturais aqui que são favorecidas, ilhas, tal, cachoeira, enfim, uma questão disso, mas as pessoas precisam saber que existe isso aqui. Então, assim, e a gente também não vai sair competindo de uma hora para outra com a Zona do Sal. Eu chamo a Zona do Sal litoral do nosso estado, né? Não vamos competir de uma hora com a Zona do Sal. Então, a gente tem que ser provocativo. E dentro disso aí criou-se algumas
algumas ações, tipo, olha, nós precisamos, vamos dizer assim, administrativamente, organizadamente, começar a fazer com que os juazeiros estejam, vamos assim, credenciadas dentro das instâncias do próprio município, das instâncias do Estado, das instâncias do governo federal. Então, são credenciamentos que se fazem disso. Isso é alguma ação que já está sendo feita. Nós precisamos também trabalhar ações que incentivem tanto o público interno, como ações que incentivem a vinda de público externo aqui. Daí, trabalhou-se as ações do perspectiva do Festival Gastronômico, dessa conversa, na perspectiva de atração de alguns eventos que já ocorrem a nível nacional e trazer circuitos desses eventos nacionais para ocorrerem aqui na cidade de Juazeiro. Então, essa é uma outra boa perspectiva para a gente. Então, a gente quer trazer um circuito que está consolidado. Vamos trazer aqui. Porque essa pessoa vindo de fora, um circuito nacional, está trazendo exposição para a cidade. E trazendo exposição do nosso rio, da nossa ilha, da nossa culinária. Então, isso é que as pessoas... Poxa, lá tem o que é isso lá? Então, a pessoa que vem para cá fica mais tempo para conhecer, né? E daí, sim, começar a consolidar alguns produtos que vão vir a surgir, né? E novamente, mostrar mais ainda alguns produtos que já são consolidados, como aí a questão do vapor do vinho, daquele passeio, que é uma coisa já consolidada, e outros mais. Então, essas ações derivaram desse plano que foi feito, né? E foi agregado até a um planejamento também da gestão pública municipal. Também foi agregado um trabalho que juntou um trabalho que a gestão pública está fazendo com esse trabalho que o setor produtivo fez, né? E tem um documento já elaborado com todo esse direcionamento, tanto para a questão do município, inclusive hoje, inclusive essa semana tem uma reunião agendada com o pessoal do Estado para mostrar isso. Então, isso está sendo levado à frente. E aí veio o Festival Gastronômico. De fato, foi na paz, a gente tem que ajudar. Primeiro, nós precisamos fazer uma ação que ajude a questão do pessoal da alimentação, a gente chama de alimentação fora do lar, que são petiscarias, bares, restaurantes, lanches e por aí vai, né, a se reerguerem desse processo todo. Então, vamos fazer uma ação para ajudar, mostrar que nós temos gastronomia, né, uma ação que possa gerar um resultado comercial para eles também, a nível de faturamento. E a gente pensou isso lá para dar uma sacudida, né? Então, uma boa sacudida. Uma boa sacudida. E aí veio o Festival Gastronômico no formato... inicialmente a gente estava... vai ser totalmente delivery, mas aí com a flexibilidade. Olha, não, ele vai poder também atender lá no ponto dele, né? No local do estabelecimento dele. Então, ele está correndo livre, juntou uma série de parceiros aí. Inclusive, nós estamos junto com um aplicativo que é baiano, nascido na Bahia, que está mais de 100 cidades aqui do Nordeste já, que o aplicativo local aqui também de entregas. E a gente o Pede Aí. Não precisa aqui para falar. Não, pode tudo, falar, aqui. então pronto. Vai fazer o mexe aí. Depois lá o pessoal me faz. Depois bota o mexer. Aí o pessoal do comercial para lá conversar com eles. O pessoal do Pede Aí, né? Então juntou o Sebrae, o sindicato mesmo, hospedagem de alimentação, a prefeitura municipal de Juazeiro e o Pede Aí, né, com uma grande força aí da plataforma tecnológica para ajudar a gente nisso. Então, a gente fez o lançamento institucional, que foi essa a matéria que vocês descobriram lá, e a gente começou o período de busca ativa. Né? Essa busca ativa é justamente a equipe ir a campo e começar a trazer o empreendedor da área gastronômica a pensar festival. Eu acho que o momento agora é a gente pensar o festival, né? Por quê? Porque o festival já foi garantido pela gestão pública que vai ser parte do calendário da cidade. Então, o festival... Então, todo ano a gente vai ter festival. Então, isso é uma coisa que a gente precisa... Essa é a intenção do festival, é criar essas provocações. Então, já foi um compromisso assumido aí pela gestão pública. Então, Vitória... Conseguimos já uma boa vitória. Eu acho que isso... Estamos ganhando o jogo, isso, né? Então, isso é importante. E agora, na busca ativa, é trazer os empreendimentos para a questão do conceito do festival, que é trazendo a identidade, cultura da cidade, né? Para que eles comecem a perceber que, olha, eu preciso ir mais além. Eu acho que o grande ganho do festival
agora é trazer esses empreendimentos para eles pensarem mais além, pensarem que isso é uma ação que vai se promover a todo ano e a gente começar a engajar cada dia mais em empreendimentos. Então, essa busca ativa está ocorrendo, né? Teve muita gente interessada, muita gente com dificuldade muitas vezes de cadastrar, mas não é cadastrar pela plataforma não, é de pensar o prato. Sim. E eu tenho que pensar no nome, mas ainda não tenho, ou seja, a ideia quando a gente bota para o pessoal criar, ter essa questão da criatividade, para que o pessoal saia do dia a dia daquela correria do pedido, que é muito boa, por sinal, aquela correria dos pedidos, das entregas e por aí vai. Mas é pensar um pouco mais, poxa, eu preciso me destacar também no empreendimento gastronômico. Então, isso é uma ação para ela que ela se destaque. Tá? Então, a gente está pensando, ajudando o pessoal a pensar dessa forma, né, para que a gente tenha um festival cada vez mais robusto. Né? A gente tem uma expectativa de ter em torno de 50 empreendimentos. Essa foi uma meta que nós colocamos, tá? A gente viu que tem um interesse de mais de 50, mas a parte de cadastro não estava ocorrendo na mesma velocidade do interesse. Sim. Então, nós já resolvemos prorrogar e fazer uma segunda chamada, como diz o pessoal da escola, segunda chamada, para que a gente estique um pouco mais o tempo para pegar esses empreendimentos e coloque nesse formato de pensar festival, de pensar em preço, de pensar no tipo de prato, para a gente poder atingir aquela meta. A gente está com perspectiva de colocar 60. Tá? Eu acredito que até o final aí das inscrições que foram prorrogadas até o dia 29, a gente tem ali 60 empreendimentos dentro do festival, que é um número muito bacana em comparação que a gente tem visto em outras. A gente compara também, que a gente tem que comparar, claro. É parâmetro, né? Então, assim, vamos comparar, vamos ter 60 empreendimentos aí participando desse processo. Então, a ideia é fugir da caixinha, né? Acho que a grande vitória a gente já começou a entrar no calendário da cidade, ser um evento anual, é importante. E agora nós vamos fazer com que os empreendedores agora sintam um festival, sair da caixinha, propor coisas diferentes, né? Trazer o empreendimento dele para destaque, usar as redes dele, que é importantíssimo isso, usar as redes dele, e ter esse apoio aí de toda essa estrutura de abertura, lançamento, a publicidade que vai vir agora bastante, né? A gente está com um esquema montado de vinculações para estar saltando. Então, essa é a ideia do festival, Sidney. Eu acho que o grande ganho, eu vou dizer assim, os resultados nós vamos apurar. Sim. Então, ele é o marco zero para a gente. O resultado desse ano é o marco zero da história, né? Começamos agora o jogo. Todo jogo tem o pontapé inicial. Então, vamos ver o resultado desse jogo lá. Mas eu acho que o grande incentivo aí é que as pessoas sabem que é um momento de promover seus estabelecimentos. E mostrar que a cidade de Juazeiro tem boa comida, tem onde tem um bom petisco, tem um bom prato principal, uma boa sobremesa, né? E tudo aquilo levando em consideração que a gente tem de muito valoroso e que a gente precisa levantar essa bola sempre, que é a nossa identidade e a nossa cultura. O Juazeiro tem sua particularidade e precisa ser exaltada. Eu acho que o momento do festival é também acordar para isso, levar esse sentimento de pertencimento do juazeirense para que a gente possa cultivar isso mais e mais vezes para frente. Quem mais sabe que aqui tem comida boa sou eu, que engordei 15 quilos desde que estou aqui por causa da comida daqui da região. Mas nesse sentido, eu acho que é um outro vestibular para esse ramo de negócio. Então, a gente não só quer colocar o cartaz da cidade à disposição para estar veiculando tudo que for necessário para esse festival ser um festival de sucesso, como eu estou conclamando aqui os empresários da área gastronômica que se inscrevam, se joguem, como diz o pessoal, medo, peçam ajuda se tiver com dificuldade, procurem parceiros. A gente está aqui para ajudar também, se quiserem podem nos procurar para inventar o nome do prato, para fazer qualquer tipo de coisa. Peça ajuda até ao seu público da rede social, lance propostas com o seu público. Existem diversas ideias para a pessoa sair da caixinha, como você disse, perder o medo e investir. A ideia é fantástica, eu acho brilhante. E a parte gastronômica tem muito isso hoje. Ela cresceu no relacionamento. Com certeza. Então, assim, o relacionamento com o cliente, com o público, é onde está fazendo a diferença para você estar com o boteco cheio. Exato. Então, o momento agora é de se jogar e de fazer isso. Então, aproveitando aí, é uma convocação. Com certeza, está então, na hora. Pro jogo, Seleção brasileira, vamos pro jogo. Fazer. Seleção brasileira do pessoal de gastronomia aqui de Juazeiro. Isso, por aí. A gente está aqui conversando com o Carlos Coiteiro, diretor regional aqui do Sebrae, na região norte toda da Bahia, quem manda é ele, a sede aqui em Juazeiro.
E se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de seguir o nosso canal. A gente está recomeçando as atividades pós-pandemia. A gente está tentando levar o melhor de informação para você. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike também. O importante é você dizer se a gente presta, se a gente não presta. E interagir, porque a intenção nossa é continuar crescendo cada vez mais para atender da melhor forma ao público. Nós também temos a notícia, e eu vou te pedir agora que você bote aquela notícia do grito dos excluídos e das excluídas aqui. Rapaz, é legal Mas, isso. tá vendo? Vai, calma que vai achar, vamos lá. Vamos rodar mais. Aê! Ele aprende, vai chegar no ritmo. Carlos, você está sendo convidado para fazer parte dessa mesa redonda do grito dos excluídos e das excluídas, que geralmente a gente via muito isso nos desfiles de 7 de setembro. E agora, é claro, que como a gente está tendo desfile por alguns anos aí por conta da pandemia, né? Então a gente está fazendo alguns tipos, o pessoal está fazendo um tipo de um simpósio. Isso. E aí eu queria que você, a gente sabe já que você vai falar da área do apoio ao pequeno e médio empreendedor, os desempregados e os empregados. Eu queria que você explicasse aí qual a sua expectativa para esse grito que vai acontecer agora no dia 27. Cara, primeiramente que eu fiquei muito satisfeito e honrado, né, em ser chamado para essa mesa redonda aí. Eu acho que a Diocese tem um papel muito fundamental nesse processo, né? Eu acho tudo que envolve a parte de religião tem sempre um caráter fundamental numa sociedade. Independente de que credo seja, enfim. A religião ela é fantástica em relação a isso. E eu fiquei muito honrado pelo convite na participação, porque tem um tema muito interessante e essa vai ser uma das pautas que a gente deve tratar lá, que é a questão de renda, né? Então, assim, todo o ciclo de quem está na informalidade, na pobreza, na miséria, né, ela tem muito a ver com a questão de renda. E essa renda, a renda só vem através de uma atividade, de um labor, de saber fazer algo. Eu acho que isso é uma linha que tinha muito tempo adormecida, porque o pessoal pensava que aquele que estava numa situação difícil só consegue sair dela se alguém der um emprego para ele, né? Se ele tiver com a carteira assinada para ele. E essa conta de carteira assinada nunca fechou, Sidney. E não vai fechar. Nunca. Tá? Então, assim, está crescendo. Se a gente vai ter muito mais gente com capacidade produtiva do que capacidade de empresas que ofertem carteira assinada, vamos colocar aqui no processo. Então, essas pessoas precisam, de fato, empreender. Eu costumo dizer uma coisa assim, pior que não ter uma carteira assinada é não saber fazer algo. Eu acho que essa é um mote da discussão que eu devo permear dentro dessa mesa redonda por isso, por essa linha. É que a gente precisa colocar essas pessoas que estão em uma margem, em um processo social, né, ou estão desempregadas, de fato, a situação de risco, a poderem ter a dignidade humana através do trabalho dela e da obtenção de renda através desse trabalho. Então, as pessoas precisam empreender. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas a se enxergarem como empreendedores, potencializar aquilo que eles sabem fazer de melhor, que eles já têm aquilo, né? Ou até mesmo fazer com que eles aprendam a fazer uma atividade, né? Sabem fazer uma atividade. Eu acho que esses são os caminhos que a gente tem, né? Tem exemplos que a gente sempre está conversando aí com algumas outras instituições que a gente já trabalhou e a gente viu que quando esse caminho ele é seguido, né, a situação de risco ela diminui muito, mas diminui muito mesmo, né? Então eu já tive trabalho inclusive com o pessoal da Polícia Militar aqui, né, com a companhia 75 aqui, que era um Major Roberto, a gente já fez uns trabalhos referente a isso. A gente viu que aquilo é um caminho, é uma linha, né, de sair de uma situação, que no caso de trabalho com o Major Roberto, teve a parte dos conselhos de segurança, conselho de comunitário, desenvolvimento do pessoal do município com a parte de assistência social, e por aí vai. Mas assim, e tinha o pessoal também da religião, a religião estava no meio desse trabalho também.
Então, isso fez com que a gente diminua um pouco esse espaço para que essas questões de risco elas continuem a existir. Eu acho que é isso. Esse ciclo de, vamos chamar assim, talvez que eu possa chamar assim, não sei se pode dizer, de miséria ou de pobreza, vai muito também de como essas pessoas se sentem, né? Porque para dar o primeiro passo, elas têm que se automotivar para fazer isso, né? Então, a gente estimula as pessoas a se motivarem. Eu não motivo o Sidney, eu estimulo o Sidney. Ele que se motiva a fazer pelos estímulos que são dados a ele, pela sociedade, pelas pessoas e por aí vai. Então, esses estímulos, eu acredito que são necessários acontecer, mas as pessoas tenham a capacidade de obter renda dentro também das suas realidades de início. Não adianta eu colocar uma pessoa aqui para se formar em pintura automotiva e não tem uma oficina de pintura para ele poder fazer, eu não tenho nem equipamento para ele poder fazer. Não vai dar certo. Então a gente tem que ver o que existe no local que ele possa desenvolver essas atividades. Isso que eu estou falando não é nenhum mistério, não, e nem estou dizendo que é o Carlos que está colocando uma solução. Não, isso já tem comprovadamente, principalmente em zonas urbanas mais concentradas, onde, por exemplo, você vê casos aí de comunidades existentes no Rio de Janeiro, Salvador, aqui tem comunidades que se estruturaram e fizeram com que as pessoas, através do que eles sabiam fazer, esse potencial fosse descoberto, fosse estimulado e as pessoas obtendo renda dentro do seu território de início, né, que é a tua comunidade. Então, o que a pessoa pode fazer onde está? O que ela pode fazer diferente para obter renda? Dali ela partir para um segundo passo e aí sucessivamente. Então a gente precisa quebrar o ciclo, né? Então eu costumo falar isso. A gente, assim como tem essa questão do ciclo na parte social, quebrar isso dentro das famílias, né? Olha, eu tenho que ser melhor do que meu pai foi. E minha filha, que tem 11 anos, vai fazer 11 anos, tem que ser melhor do que eu sou. E assim sucessivamente. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas possam ter essa oportunidade de serem melhores. Não é porque o pai é aquilo, não. Mas serem melhores, de terem condições melhores de vida, terem condições potenciais mais desenvolvidas que os nossos pais tiveram. Então, eu acho que essa é a ideia da participação na mesa redonda, a gente falar um pouco dessa capacidade da gente gerar aí o estímulo às pessoas a terem renda, a acreditarem no potencial delas, porque é isso que transforma. Nada mais, nada menos. O que transforma é a capacidade da pessoa estimular a pessoa a se motivar e a querer fazer diferente, né? Um dia após o outro fazer diferente. Hoje eu vou fazer diferente do que eu fiz no dia anterior. Amanhã eu faço diferente do que eu fiz hoje. E por aí vai. Eu adorei sua resposta. Inclusive, eu não esperava menos de você. Em hipótese nenhuma. O Cartaz vai estar lá cobrindo o evento e a gente deseja todo sucesso a todos os organizadores do evento, a todos os palestrantes, os organizadores das oficinas que vão ter lá, porque com certeza a gente precisa ter esse debate para que as pessoas realmente cresçam, evoluam, saiam do mesmismo e passem para grandes ideias e grandes conquistas. É o que a gente deseja para todo ser humano. Eu desejo a todo mundo. Carlos, estamos aqui conversando com o Carlos Coiteiro, diretor do Sebrae. Eu queria até pedir licença para falar com o público que estão vendo algumas propagandas passando aqui na tela durante a nossa conversa e agradecer a essas pessoas que são empresários, empreendedores, Sim. que apostam no nosso trabalho. Sabe jogar. Exatamente. Os empresários sabem jogar, apostam no nosso trabalho. Porque quando a gente chega lá com um projeto novo, como é o Cartaz da Cidade, com esses programas que nós estamos fazendo, que não é só o Em Cartaz, nós temos mais outros 3 programas que estão começando agora nesse segundo semestre, período pós-pandemia, com todo mundo podendo voltar à sua atividade, voltar a conversar frente a frente, trazer suas opiniões e lutando por um país melhor, começando por Juazeiro e Vale do São Francisco. Então eu queria agradecer a todos os parceiros que estão nos apoiando e sempre abrindo espaço para mais, porque a gente aqui precisa disso. É como muita gente tem dito por aí, um trabalho desse aqui não é feito de graça. A gente tem que manter as pessoas que trabalham por trás das câmeras, que não é só o Thiago que está aqui dentro do estúdio, tem as outras pessoas que estão lá fora editando os vídeos, preparando tudo, correndo atrás, elas precisam também ter a sua remuneração e é a forma que a gente encontra de ajudar mais pessoas. Então, a gente agradece o apoio de todos os empresários que estão conosco na atualidade. E, lógico, vou pedir sempre ajuda mais. Eu depois vou passar lá no Sebrae também para a gente pedir ajuda. Nunca se sabe, né?
Mas, Carlos, papo reto. Juazeiro está tendo crescimento, como a prefeitura está dizendo, porque nessa semana saiu uma publicação da prefeitura dizendo que Juazeiro tem vivido dias melhores e atraído novas oportunidades, dando confiança ao empresariado para voltar a investir na cidade. Claro que isso é uma atividade promovida pela ADEAP, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária, à frente do nosso amigo Carlos Neiva, né, que nunca deixa... o secretário. Exatamente. E nunca deixa a peteca cair. Mas eu quero saber do SEBRAE, com a visão do SEBRAE, a Prefeitura de Juazeiro realmente tem facilitado a abertura de novos empreendimentos no município? Você tem verificado esse apoio da Prefeitura para a abertura de novos empreendimentos aqui, para que o município e a região toda possa crescer? Sidney, a gente tem vou falar disso através de como é que a gente verifica isso. Tá? Nós temos um trabalho junto a prefeituras municipais, que é um programa Cidade Empreendedora. Sim. Todo ano a gente trabalha com municípios. E dentro desse ano 2021, pensando bastante nessas questões de mudanças, logicamente, de gestão ou continuidades dentro do território, né, Juazeiro a gente veio trabalhar com esse programa aqui junto com o município. Justamente para ajudar a gestão pública municipal, a equipe que está trabalhando na gestão pública municipal, a enxergar os pontos e caminhos para justamente atrair, né, e facilitar a vida dos pequenos negócios e de quem quer empreender na cidade. Então, nós iniciamos esse trabalho este ano junto com o município, tá? E nós temos verificado, sim, ações que são favoráveis a uma pessoa empreender na cidade. Tá? Primeiro, receptividade. Eu acho que isso é fundamental. Sim. O empresário que quer investir, ele precisa ser recebido. Tá? Ele quer olhar, ele quer saber se tem segurança e com quem pode contar. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho percebido, tá? Que tem acontecido na cidade. Um outro ponto que a gente vê, as vias de fato, que são os processos de regulamentação da atividade empresarial, estão sendo discutidos, estão sendo melhorados. A gente tinha pontos de entraves que existiam, né, que precisavam ser vencidos. Esses pontos estão sendo vencidos aqui na cidade. Tá? E isso tem feito com que essa fluência ela se torne bem simples, bem amigável, né, bem sensível para que as pessoas que queiram investir na cidade sintam isso. Então, eu acredito que sim, está no caminho correto. Tem muita coisa ainda para ser realizada, para acontecer ainda. Eu acho que está trilhado isso, está dentro do radar do poder público. Isso sinalizado pelo SEBRAE, sinalizado pelas instâncias representativas do município, que são as instâncias empresariais, uma CDL que sinaliza, a Associação Comercial, sindicatos lojistas, sindicatos do meio de hospedagem, a classe contábil também que está sendo escutada, tem tido uma boa escuta pelo poder público municipal, é importante nesse processo. Então, eu tenho visto pontos que sim afirmam que isso que está publicado, que a prefeitura coloca, é realmente coisas que estão acontecendo na cidade. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, porque o trabalho de melhoria do processo de empreender na cidade, ele não para, Sidney. Então, assim, ele é contínuo. Então, a gente tem que trabalhar em traves, soltar amarras, né, liberar processo com mais rapidez e fluidez. A expectativa nossa e o desafio lançado junto ao poder público que sejam 24 horas. 24 horas a gente tenha todo o processo de abertura empresarial, de estudo de viabilidade, da viabilidade dentro do processo dos órgãos municipais, liberados em 24 horas. Né? Já evoluiu muito isso, a gente já está hoje, a prefeitura informa que está em torno de, em média, 48, 72, às vezes chegando a 48 horas, que é muito bom, mas a ideia é chegar em 24 horas. Né? Então, todo esse processo de ajuste de sistema, classificação das atividades econômicas que são simplificadas para liberação quase que automáticas, a implantação do alvará eletrônico é uma outra coisa que deve acontecer na cidade. Então, a gente tem visto que esse caminho, sim, tem ocorrido e que é uma publicação verdadeira. Realmente tem sido um lugar bastante... Primeiro, pela própria pujança econômica nossa. Juazeiro é um bom lugar para se investir. Tá?
E segundo, que todo o arcabouço dos órgãos que fazem a regulamentação do processo, que apoiam o processo, estão fazendo o esforço para que tudo isso ocorra de forma simples. E terceiro, porque conta, talvez dentro da Bahia, tá? Digo você, com uma região que não tenha outra igual, conta com um número de apoiadores institucionais fantástico. Então, nós temos o Sistema S aqui, nós temos universidade aqui, nós temos vários institutos de apoio aqui. Então, tem uma gama de serviços que são ofertados para quem quer empreender. Então, eu vou ser uma coisa bem colocar de coração aqui para vocês, Sidney. Nós temos uma abundância de instituições de apoio. E isso precisa ser explorado, sim. Tá? Quando a gente vai para outros municípios e outros territórios, você não vê isso. Você vê lá que tem um órgão, às vezes é um escritório que tem dele. Então não tem a universidade, não tem, sabe, não tem instituições, não tem uma entidade comercial representativa fundada, não tem nada disso. Então, quando eu vou nos municípios, tirando o Juazeiro aqui, que a gente faz outros trabalhos em outros municípios, exemplo que a gente está fazendo hoje em Pilão Arcado, inclusive, a gente conversa, Pilão, o desafio aqui é ter esse arcabouço aqui. A gente precisa que o Sistema S esteja aqui em Pilão, a gente precisa que tenha entidade representativa fundada, a gente precisa que o município pense dessa forma. Então, nós temos hoje uma abundância de instituições aqui presentes, mas falando do poder público, as iniciativas que estão sendo tomadas são iniciativas que nos agradam bastante e a gente vê um bom caminho e uma boa perspectiva de a gente ter uma cidade ainda melhor para se empreender. Ou seja, Thiago pode tirar a mão do bolso, tirar o dinheiro da poupança e investir na empresa aqui. Deve fazer isso. Porque aí, né? Guardando um monte de milhões de reais lá dentro da poupança. Botar no colchão. No dia que o pessoal for fazer a investigação dele, tá lascado. Porque se for pegar todos os milhões que ele tem lá dentro. Mas vale a pena investir muito, cara. Vale a pena investir na cidade. Eu acho que tem muito potencial, muitos negócios para serem empreendidos aqui. E a gente tem estimulado isso sempre que possível. Conversa com um, outro. Por que não abre empresa, rapaz? Você começa a prestar serviço, olha, está modificando o mercado, sai dessa informalidade, faça isso. Então, essa conjuntura é bem favorável. Eu acredito muito. Eu sou um entusiasta do processo. Eu também. Senão, a gente não está reinvestindo em tudo que a gente está vendo aqui, é evolução constante, porque a gente acredita na cidade, acredita no Vale do São Francisco, acredita que, tal como você, a gente veio para aqui há alguns anos, bebendo água do Velho Chico e não quer sair mais. Então, realmente eu acredito nisso. Eu quero acreditar que Juazeiro pode crescer muito mais. Já é uma cidade grande. Sim. É só a gente pensar grande agora. Pensar grande e os empresários entenderem que podem realmente fazer isso aqui virar uma metrópole, só depende de nós. Cobrando dos nossos governantes e fazendo a nossa parte. Isso aí não tem a dúvida. Eu devia ter aqui mais umas 49 perguntas para fazer. Mas vamos lá. Mas como tem o tempo aqui resumido, o Thiago vai cortar meu pescoço. Aí eu vou passar aqui para uma pergunta. A última que eu deixei já assim para o finalzinho, que aí a gente deixa a cereja do bolo para o final. Lá vem. Mas não é nada para se assustar, não. É porque nós estamos vivendo uma conjuntura, a gente é cidadão, a gente trabalha, não tem como fugir disso. Estamos aí à beira de uma possibilidade de um evento grandioso no 7 de setembro, que está envolvendo o Brasil todo, a Bahia está inserida e o Vale do São Francisco também. Inclusive, nós fizemos uma matéria agora recentemente, também está aí no cartaz, de um grupo aqui da região que está saindo do WhatsApp e começando a se reunir pessoalmente para organizar uma carreata no dia 7. Mas a pergunta que eu faço é: o que significa esse movimento na sua visão, na visão do Carlos Coiteiro, na visão do diretor do Sebrae? O que significa isso para a economia do país, do estado, do nosso município, do nosso vale, para que o grande empresário, o médio empresário e o pequeno empresário possam estar preparados? O que você vislumbra no pós-7 de setembro, que já é chamado a segunda independência do Brasil? Assim o povo está chamando. Mas para o lado da economia, para o lado nosso, como estamos vivendo, aquelas tensões, governo federal com todo mundo, o que significa isso para nós? O que o empresariado pode esperar a partir do dia 7 de setembro? Olha, Sidney, eu sou bem pragmático nessas coisas, sabe? Eu vou dizer a você como um entusiasta do que eu faço, do que eu gosto, e vou colocar para você aqui o que eu falo para o empresário. Aposte na atividade dele do dia a dia. No momento,
seja 7 de setembro ou outros movimentos que ocorrem. 7 de setembro é uma data emblemática, que a gente sabe tudo isso aí que tem. Tá? Vamos curtir a data, que deve ser curtida e aproveitada como data, que nós já tivemos isso todos os anos, desde o momento da independência. Então vamos levar isso ao pé da história e honrar aqueles que fizeram essa história. Eu acho que isso tem que ser a valorização da data comemorativa, da data do evento. Sobre o que vai acontecer na data, de carreatos, momentos, vai ser uma outra independência. Não existe isso de outra independência. A independência já ocorreu, a independência de tudo já ocorreu. E é uma data para a gente relembrar o marco histórico do nosso Brasil, tudo direitinho. Então vamos honrar desta forma. O que o empresário precisa concentrar o foco dele é o seguinte: outubro, novembro, dezembro, meu irmão, é época de se preparar para o final de ano. Natal, Ano Novo, é onde festa. você está sob o seu domínio, é onde você tem que ganhar o dinheiro do dia para pagar teus funcionários, a tua conta, para ganhar uma graninha para poder viajar em janeiro, fevereiro, que, se Deus quiser, vai estar muito mais flexível para as pessoas fazerem isso. E, cara, e deixar que essa parte da conjuntura que esteja aí, ter um momento certo de você ir lá e clicar e apertar o botão verdinho. Então, deixa isso para aquele momento, forme tua opinião, tem que ser formada, foque na sua atividade, se envolva quando deve se envolver dentro da sua atividade empresarial, dentro do seu ambiente empresarial, das suas instituições, certo? Se eu fosse dizer ao empresário o que ele devia fazer dia 7 de setembro, se associar na CDL, se associe na Sindlojas, que é um movimento realmente, se associe nos sindicatos lojistas, se associe no sindicato dos bares, dos meios de hospedagem, bares e restaurantes daqui, se associe na CDL, se associe na associação comercial. É um movimento legítimo ali de você expressar os teus interesses comerciais, interesses empresariais, de movimento na cidade. Se eu fosse deixar um recado, eu sempre coloco, porque eu adoro essas entidades, precisam ser altamente fortalecidas, certo? E se prepare para o final do ano. Todas essas discussões aí é um caráter muito da pessoalidade de cada um deles. Cada um tem suas linhas do que acredita, mas eu sempre costumo dizer assim, nós devemos levar isso com serenidade e pensar o seguinte: o Brasil é uma instituição, é o Brasil, certo? Não é um nome de uma pessoa ou de outra. Então, o Brasil é o nosso país, tá? O cargo que existem lá dentro são cargos que são nós que elegemos aqui, que tem que servir a nós, certo? Então, é o seguinte: o cargo de presidente da República, o cargo de governador, cargo de prefeito municipal, são cargos institucionalizados. Está lá escrito em Constituição, está tudo lá escrito. Não é nomenclatura de fulano A, de nome A e nome B. Não. São esses cargos que nós vamos lá sempre num determinado período aí, a cada 4 anos, botamos o nosso dedinho lá e confirmamos, né, quem a gente acha que deve conduzir isso e permanecer durante o período que foi legitimado. Então, assim, é um recado que eu dou. Eu sou muito institucional, eu gosto muito de preservar a nossa instituição. Então, quando falam de prefeitura de Juazeiro, é nosso município, é a nossa prefeitura, cara. Nós temos sim o direito e o poder de conversar, dialogar e exigir e também de cumprir. Importante. Não adianta só Carlos, nós temos os deveres também de cumprir tudo isso. Então, a nível que eu vejo, eu sou muito pragmático nessas coisas. Gosto. Eu quero sempre estar olhando para pessoas boas que possam nos representar. E aí fica a cargo de cada um. Mas o que eu falo para o empresário agora de recado: se prepare para o final de ano, meu irmão. Quer fazer alguma coisa legal do dia 7 de setembro? Se associe. Fortaleça essas instituições. Vão para o corpo diretivo dessas instituições contribuir. Sejam parte do quadro societário. Porque é a instituição que foi colocada para representá-los ali dentro. Então eu tenho que fortalecer ela. Certo? Ah, mas a instituição A, B ou C, esqueça isso. Parece condomínio, né? Eu falo, condomínio. Quem faz o condomínio? Os condomínios. Somos nós, exatamente. Quem mora no condomínio. Quem mora em condomínio sabe. Quem faz o condomínio são os condôminos. Quem mora numa rua, quem faz se a rua é boa de se viver, é boa para se morar, são os moradores daquela rua. Não é prefeitura municipal, não é governo do estado, não é governo federal. Se meu vizinho me conhece,
ele tem respeito por mim, a rua vai ser respeitada. Então, é o nosso papel. E a gente tem que parar para reverter o jogo. Calma aí, cara. Esse negócio é meu, sou eu que faço. Então, eu vou muito mais nessa linha, sabe, Sidney? Eu acho que a gente tem que saber que o nosso poder, a nossa capacidade de mudar as coisas, depende de cada um de nós. Então, 7 de setembro, para mim, é uma data histórica. Então, a gente comemora o que tem que ser comemorado. Né? E se for fazer algum movimento legal pra caramba, vamos fazer para fortalecer a gente. Né? Fortalecer quem empreende na cidade. Né? Então, se associe, fortaleça essas entidades. Dê ideias. Dê ideias. A gente está precisando de ideia. Só se associar. Sidney, nós precisamos de ideia. Nós precisamos de gente que ajude a cidade a se desenvolver, ao país se desenvolver, ao estado se desenvolver. Então, eu vou muito nessa linha. Sabe, Sidney? Eu saí um pouco pela tangente aí da pergunta. Não, você deu a opinião. Mas assim, desculpe, mas é a minha assim, eu acho que tudo que a gente vive de caráter político e que a gente está vivendo no país é uma situação que precisa ser ajustada, precisa ser melhorada. Eu acho que sempre precisa ser feito isso. São posicionamentos de vida. A democracia está aí para isso. E os princípios da democracia precisam ser sempre preservados. Então, as pessoas podem, cada um colocar ali, e principalmente, coloque com respeito. Eu não preciso concordar com todo mundo, sabe? Eu preciso me posicionar com respeito e respeitar a opinião do outro. Se aquilo, a gente em algum momento discorda, mas a gente tem que encontrar o meio termo em prol da coletividade. Exato. Aí é o grande ganho. Como é que a gente concorda em prol da coletividade? Discordar nos nossos pontos pessoais, também a gente pode discordar com um, com o outro, sim. É natural. Mas a gente tem sempre que concordar em prol da coletividade. O que isso vai ser em prol da coletividade? O que a gente precisa fazer juntos em prol da coletividade? Isso aí, meu irmão, na hora que isso é colocado em pauta, caem as bandeiras, caem as camisas, certo? E a gente vai pensar numa sociedade mais justa e mais igualitária. O nome disso, sabe o que é? Democracia. Essa é a verdadeira democracia. Essa é a democracia. Carlos, eu fico muito feliz quando eu posso dizer que o Em Cartaz é um programa de entrevistas inteligentes para as pessoas poderem assistir na hora que desejarem no nosso canal do YouTube. Então, eu só tenho que agradecer porque eu estou muito feliz. Tiago, desculpa, a gente passou só um pouquinho do horário, mas dá uma quebrada aí, certo? Não vai me dar porrada depois, não. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fantástica os seus comentários. Vou lhe trazer aqui outras vezes, porque faltam ainda 49 perguntas, de perguntas aqui. E gostaria de colocar o Cartaz da Cidade à sua disposição. Muito obrigado mesmo. E para o nosso público, eu gostaria de agradecer muito por ter tido paciência de nos ouvir até agora. Curta o nosso canal, compartilhe tudo que tiver que compartilhar, faça tudo que o Thiago manda fazer ali embaixo, acessando todas as redes sociais, e fique atento, porque semana que vem tem mais Em Cartaz, porque nosso objetivo aqui é levar realmente a melhor informação para você e o pensamento das pessoas daqui da cidade, daqui da região do Vale de São Francisco, para que você possa somar com os seus pensamentos e tirar uma conclusão conjunta. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto aí, meu irmão. Eu que agradeço sempre aí, viu? Parabéns aí pelo programa. Estamos juntos aí. Com certeza. Vai estar aqui mais vezes. Valeu, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro, Juazeiro, Bahia.